Hoje vamos relembrar a ascensão de dois dos mais famosos astros mirins dos anos 80. Relembrar também a maioria dos filmes protagonizados pelos Coreys, seja de maneira individual, seja como uma das duplas mais queridas e conhecidas dos anos 80. Mas será que os anos de glória, fama e glamour e também participações em produções que entraram para a história do cinema valeram a pena para o Corey Haim e para o Corey Feldman? Ou o preço cobrado por esse sucesso foi alto demais? Hoje a gente vai rever ou conhecer juntos uma história de alegrias e tragédias em um vídeo daquele jeitão. Então seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação. E antes do vídeo começar, tô passando aqui para deixar uma dica felpuda, hein? O livro Coleção em Ação Show, Nostalgia e Colecionismo daquele jeitão já está disponível lá no site da Edições Cosmos. Um livro bonito, um livro felpudo, com vários capítulos nostálgicos, falando do que a gente teve melhor nos anos 80. Tem MacGyver, tem Tartarugas Ninja, tem Thundercats, tem He-Man, olha, tem muita coisa que vocês vão curtir demais, eu garanto, hein? Então, fica a dica se você não adquiriu ainda esse livro felpudo. E Corey Haim nasceu em 23 de dezembro de 1971 em Toronto, no Canadá, vindo de uma família de classe média. Como os pais do futuro ator notaram desde cedo que o Corey Haim era uma criança muito tímida, ele foi encorajado a fazer aulas de atuação para ajudar a desenvolver a confiança, principalmente na frente de outras pessoas. Só que o futuro astro estava mais interessado em esportes e histórias em quadrinhos, chegando a considerar uma carreira como jogador profissional de hóquei o esporte mais popular entre os canadenses. Além disso, o Corey Haim achava que não tinha muito futuro nesse negócio de atuação, até que um dia ele viu a irmã mais velha dele, a Carol, fazendo ali alguns testes para a televisão como atriz e se empolgou com a coisa toda. E aí o Corey Haim começou a aparecer em comerciais locais e nacionais aos 10 anos de idade, e logo conseguiu seu primeiro grande papel na série canadense The Edson Twins, que foi ao ar de 1982 a 1986 e ficou conhecida aqui no Brasil como Turma Genial, participando de 7 episódios entre 1984 e 1985. Nesse meio tempo, os pais dele acabaram se separando por conta de várias brigas, e aí o Corey Haim procurou refúgio na atuação para fugir dos problemas da vida real. Ainda em 1984, o Haim fez a estreia nos cinemas no filme Quando se Perde a Ilusão, e ele ganhou uma indicação ao Young Artist Award pelo trabalho ao lado da Sarah Jessica Parker e do Robert Downey Jr. E aí, depois de ganhar os holofotes, uma série de papéis na televisão se seguiram até 1985, junto com papéis menores em A Admiradora Secreta, clássico da Sessão da Tarde, e O Romance de Murphy, ao lado de grandes como a Sally Field e o James Garner. Aí na sequência o Corey Haim estreou o mini clássico Bala de Prata, baseado em um romance do Stephen King e exibido muitas vezes no SBT, vivendo ali um garoto com deficiência perseguido por um lobisomem. De lua cheia, ele escolhia suas vítimas para submetê-las ao mais terrível pesadelo. Baseado na obra do mestre do terror, Stephen King, Bala de Prata, breve no seu cinema em casa. Na sequência, ele participou de um filme para a televisão, Em A Hora de Viver, como um garoto com distrofia muscular, pelo qual ele conquistou um segundo prêmio no Young Artist. Nesse meio tempo, a mãe do Corey Haim, junto com ele e com os irmãos, decidiram se mudar para Los Angeles, aonde ele ia poder explorar ainda mais a carreira cinematográfica. E olha, a mudança deu certo, hein? O Corey Haim ganhou ainda mais aclamação depois de assumir o protagonismo no filme adolescente Lucas, lá de 1986, conhecido por aqui como A Inocência do Primeiro Amor, que inclui no elenco jovens atores promissores como Charlie Sheen e a Winona Ryder. E aqui também começaram os primeiros problemas do Corey Haim, já que foi nos bastidores desse filme que ele começou a ter contato com o álcool, começou a beber, segundo ele mesmo já contou em entrevistas. Eu só bebo latinha! Já em 1987, depois de mais uma passagem pela televisão participando da série Rooms, ao lado do veterano Burt Young, que infelizmente teve apenas 8 episódios, o Corey Haim conseguiu um papel no clássico Os Garotos Perdidos, onde ia começar uma parceria de sucesso com o nosso outro Corey, o Corey Feldman.
pegar vocês. Eles estavam cercados por todos os lados. Meu próprio irmão, um maldito vampiro chupador de sangue. Até que decidiram se unir para exterminar as diabólicas criaturas. Ah! Vocês estão medo! Os Garotos Perdidos. Uma aventura arrepiante. Hoje, em tela... Mas vamos fazer o seguinte, antes da gente continuar avançando na história, vamos voltar um pouco no tempo, já que a gente falou do Corey Feldman, e vamos conhecer também a história dele de lá até esse momento. Mas antes disso, conta aí, tá curtindo essa história dos dois Coreys? Então que tal deixar aquele like felpudo? E Corey Scott Feldman nasceu em 16 de julho de 1971 em Los Angeles, na Califórnia, sendo filho de um músico e uma garçonete com criação judaica. E aí, como ele era uma criança engraçadinha e cheia de iniciativa, Corey Feldman começou a carreira artística com apenas 3 anos de idade, aparecendo em um comercial do McDonald's que rendeu uma fama quase instantânea para o ator. McDonald's gift certificates. Each is worth 50 cents at McDonald's, and a book of 10 costs only $5. Something special for someone special. At McDonald's. Depois disso, o ator mirim participou aproximadamente de 100 comerciais para televisão e em 1978 fez a sua estreia em uma série televisiva. E isso aconteceu em 3 episódios da série American Tonight. Depois disso, os trabalhos foram chegando aos montes, seja em papéis praticamente figurativos ou personagens coadjuvantes de 1 ou 2 episódios, como foi o caso de séries como 8 é Demais, um clássico, hein? E Mork e Mindy, ao lado do jovem Robin Williams. Já entre 1979 e 1980, o pequeno Feldman ganhou o primeiro papel de destaque como garoto Reggie Tower, em 26 episódios da série da CBS The Bad News Bear. Depois disso, o pequeno Feldman fez participação em mais 15 produções, seja para o cinema, seja para a televisão, mas sempre em papéis menores, até que finalmente a grande oportunidade chegou. Em 1984, o pequeno Corey Feldman viveu com intensidade o personagem Tom Jarvis em Sexta-feira 13, parte 4, o capítulo final, inaugurando a presença do maior oponente do Jason Voorhees. No mesmo ano, Corey Feldman emendou outra participação em um grande sucesso dos anos 80 com o pequeno Pete em Gremlins. Billy, onde é que eu posso conseguir um desses? Eu não sei. Eu nunca vi um desses. Eu posso segurar? É claro. Por que não? Ele gosta de você. Já em 1985, depois de fazer ali uma pequena participação como Tom Jarvis em Sexta-feira 13, parte 5, agora sim o Corey Feldman alçou altos voos, vivendo o bocão no clássico Goonies. Calças e camisas na segunda gaveta. É só jogar tudo nas caixas de papelão, não precisa pôr na mala. Clark, você pode traduzir isso tudo? Claro, senhora Walsh. Isso é ótimo. Muito obrigada mesmo, é ótimo. La moda banana em primeiro cajón. Cookie la rapidez banana em segundo. Em 1986, já sendo considerado uma sensação em Hollywood, Corey Feldman estrelou ao lado de outras promessas mirins, nada menos que Conta Comigo, vivendo o garoto Ted Duchamp. O negócio dessa turma é aventura. Vamos ser heróis! E eles não brincam em serviço. Conta Comigo, com River Phoenix e Kiefer Sutherland. Sessão da tarde, nesta sexta, depois de Vale a Pena. Só que, segundo o próprio ator já contou, foi na produção desse filme, nos bastidores, que ele teve contato pela primeira vez com o mundo das drogas. E sem que ninguém imaginasse isso, a única coisa que o mundo sabia é que Feldman não seria apenas um rosto passageiro para o cinema dos anos 80. E foi com essa moral que ele chegou em Garotos Perdidos, ganhando um papel de destaque como Edgar Frog, ao lado do Jameson Newlander, o Alan Frog, formando a dupla de caçadores vampiros que todo garoto daquela época queria ser, hein? Diz aí. Assim como todo mundo queria ser o Sam do Corey Haim. Muito bem. Cadê o Nosferatu? Quem? O Príncipe das Trevas. O Réptil Noturno, o Sandsur. O Vampiro.
E como Garotos Perdidos foi um grande sucesso de público, custando 8 milhões e lucrando mais de 32 milhões de dólares no mundo todo, os estúdios de Hollywood viram a oportunidade de transformar os Coreys em uma dupla que por si só arrastaria multidões para os cinemas. E tá gostando desse vídeo? Aposto que tá, hein? Então, ó, bora lá, se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito, tem vídeo toda quarta, tem vídeo todo domingo e também, que tal compartilhar? Vou até dar uma dica, que tal compartilhar com aquele seu amigo que quando era pequeno queria ser um dos Coreys, mesmo sem saber quem era quem, que tal? Em 1988, os Coreys foram novamente reunidos e estrelaram a comédia adolescente Sem Licença para Dirigir, não por acaso um dos grandes sucessos da Sessão da Tarde. Sem licença para dirigir. Esse garotão não passou no exame de motorista. A única diferença entre você e aquele panaca é que ele tem carteira de habilitação e você não. Mas para conquistar a gata dos seus sonhos, ele pisou fundo numa aventura alucinante. Sem licença para dirigir. Olha, apesar de ter sido menos lucrativo que Os Garotos Perdidos, já que Sem Licença para Dirigir custou os mesmos 8 milhões e lucrou 22 milhões de dólares, ainda assim foi mais um filme de sucesso para a dupla de jovens atores. Só que nos bastidores nem tudo eram flores. Nessa época os dois Coreys já eram uma grande sensação em Hollywood, e apesar da pouca idade, já que os dois tinham apenas 16 anos na época das filmagens, eles eram convidados para todas as festas de Hollywood e frequentemente chegavam embriagados e até mesmo drogados no set de filmagem. Outro problema era que o protagonismo do Corey Haim pela segunda vez consecutiva, já que a exemplo de Os Garotos Perdidos, o Haim tinha um papel de muito mais destaque em comparação ao Feldman, e isso chegou a atrapalhar a amizade dos dois, inclusive com Corey Feldman se recusando a ir na festa de aniversário de 16 anos do amigo. Olha, a gente sabe que esse tipo de briga já é normal entre adolescentes, imagina então se esses dois adolescentes já são famosos desde antes de saber que eram gentes. Tanto que a atriz Heather Graham, que na época tinha 17 anos e viveu a Mercedes no filme, disse em entrevistas que chegou a ser apaixonadinha pelo Corey Haim durante as filmagens, mas que nunca se aproximaram por ele já estar em um relacionamento sério na época, e principalmente por terem estilo de vida muito diferentes. Segundo ela disse, abre aspas, eles, os Coreys, já eram emancipados e estavam um pouco mais interessados em experimentar drogas, e eu era apenas uma criança suburbana super protegida, fecha aspas. No ano seguinte, em 1989, a dupla voltou a trabalhar junto na comédia romântica Um Sonho Diferente, com a boa e velha história de troca de copos. Nessa época, os Coreys já eram viciados em drogas pesadíssimas como crack e heroína. Isso acabou causando diversos problemas nos bastidores, ao ponto do diretor Mark Rocco solicitar aos produtores da Lightning Pictures que contratassem seguranças para impedir os dois astros de usarem drogas e principalmente irem a baladas de Los Angeles. Obviamente, ele falhou miseravelmente nessa tentativa. Nessa época também o Corey Feldman tinha uma amizade bem grande com Michael Jackson e insistiu em referenciar o cantor a todo momento no filme, seja no visual, seja mudando o roteiro para incluir uma dancinha no estilo do popstar. Olha, não que esses tenham sido os únicos problemas do filme, mas ele acabou se tornando um fracasso tanto de bilheteria quanto de crítica. E aí, já no início dos anos 90, apesar de continuarem unidos nas loucuras, os Coreys seguiram caminhos diferentes quando o assunto eram produções. O Corey Feldman dublou o herói Donatello nos 3 filmes das Tartarugas Ninja e participou de várias produções menores, já que à medida que ele ia ficando adulto, também ia ficando cada vez menos relevante em Hollywood. Com o outro Corey, a coisa também não foi nem um pouco diferente, na verdade foi bem pior. No final de 1989, aos 18 anos de idade, o Haim se internou na primeira das 15 reabilitações pelas quais ele ia passar. Cada vez mais dependente de drogas, o jovem ator foi sendo relegado a filmes de segundo escalão, a maioria feitos diretamente para vídeo, como a tranqueira Roller Boys, a nova geração de guerreiros, Um Trapaceiro Genial, ao lado da Cynthia Rothrock e A Máquina dos Sonhos, e por aí vai. Façam suas preces. Eles já chegaram. Roller Boys.
E aí, quando 1992 chegou, os Corey se reuniram novamente para trabalhar no suspense erótico Envolvidos com Perigo, juntamente com a atriz Nicole Eggert, namorada do Hain na época. Olha, a produção era tão precária que, para vocês terem uma ideia, em uma cena de luta eles estavam usando facas reais, porque não tinham cinematográficas, e o Hain acabou esfaqueando o Corey Feldman, mas não foi nada de muito grave e nem chegou a abalar a amizade. E aí, em 1995, os dois se reuniram novamente na continuação de um sonho diferente, voltando a viver os adolescentes Ginger e Bob, mas também sendo produtores da continuação. Só que, infelizmente, o auge do sucesso dos anos 80 já estava meio distante e os Coreys não conseguiram uma distribuidora para lançar Um Sonho Diferente 2 nos cinemas, e o filme foi lançado diretamente nas locadoras, gerando um baita prejuízo para a dupla. Olha, daí pra frente foi só ladeira abaixo, com Corey Feldman participando de podreiras como Voodoo, também Bordel de Sangue e mais algumas participações em filmes e séries que nem vale a pena comentar. Já pro Corey Haim a coisa toda tava pior ainda, muito mais dependente de drogas que o outro Corey. O ator começou a estrelar filmes de quinta classe como Demolition High e Demolition University, conhecidos nas locadoras brasileiras como Tensão Máxima 1 e Tensão Máxima 2. Um estudante que precisa correr contra o tempo para impedir a ação de um grupo terrorista. Tensão máxima. Ligue 0800. Quando 1997 chegou, os dois Coreys trabalharam juntos novamente no filme A Prisão do Amor, outra naba feita direto para vídeo e com direção do próprio Corey Feldman, que nessa altura do campeonato já dizia estar longe das drogas, numa batalha pública que começou depois do fim das filmagens do clássico Meus Vizinhos São Terror, onde trabalhou ao lado do Tom Hanks. E aí, como eram velhos amigos e o Corey Feldman ia dirigir o filme, ele deu um jeitinho de contratar o Corey Haim para dar um up na carreira dele. O único problema é que o ator estava literalmente afundado na droga e não quis diminuir a quantidade de uso durante as gravações, e aí o Corey Feldman, sem ter o que fazer, foi lá e demitiu o amigo, e aí a amizade ficou abalada. Bom, e o Corey Feldman, apesar de não estar nem perto da popularidade que tinha nos anos 80, ele soube ali pelo menos se manter na indústria, já que além de ser ator e às vezes diretor, também conseguiu muitos trabalhos como dublador e até mesmo como cantor. Já o Corey Haim, entre 1998 e 2007, praticamente sumiu de Hollywood, trabalhando em pouquíssimos projetos, quase todos com pouca relevância, pelo menos no que se referia a ele. Inclusive abrindo um pedido de falência pessoal já em 1997, depois que o Haim começou a filmar Paradise Bar, mas foi demitido depois que o formulário de seguro não foi aprovado, por ele não ter declarado o vício em drogas como condição médica pré-existente. Nessas, o Haim foi processado e teve que pagar $375 mil para os produtores. Como ele já estava numa época de vacas magras, nesse mesmo ano, 1997, ele teve que abrir falência pessoal. Olha, para você ter uma ideia, só uma ideia do tamanho do buraco em que o Corey Haim se enfiou, no início dos anos 2000, ele chegou a vender pedaços do cabelo dele e até mesmo tentou leiloar um dente no eBay por $150, mas a plataforma retirou o anúncio por ser proibido vender partes do corpo. Já entre 2007 e 2008, a dupla tinha feito as pazes e voltou a ter relevância quando estrelaram juntos 2 temporadas do reality show The Two Coreys, que ia ao ar pela A&E e que teve um total de 19 episódios. A série mostrava o Corey Haim em tratamento constante contra o vício em drogas, passando a morar na casa do Corey Feldman, convivendo com ele e com a esposa. Esse reality foi bem polêmico, já que os dois brigaram, fizeram as pazes, brigaram de novo, mas principalmente comentaram bastante a respeito de terem sido introduzidos no mundo das drogas de propósito em Hollywood para serem mais fáceis de serem controlados e também para ficarem ali expostos aos predadores que tinham por Hollywood, que inclusive abusaram da dupla. E nessa época o Corey Haim estava um bom tempo afastado das drogas, mas talvez relembrar todos os traumas do passado tenham sido demais para ele. E o ator acabou tendo uma recaída violenta, o que levou ao fim do programa, mesmo sendo
bem popular nos Estados Unidos. E aí, ainda em 2008, veio a catástrofe em formato de filme, mais conhecido como Garotos Perdidos 2: A Tribo. O Corey Feldman foi basicamente o único do elenco original que retornou, vivendo de novo o caçador de vampiros Edgar Frog, enquanto o irmão dele, o Alan, apareceu só de relance, e o Corey Haim também só apareceu como cena em uma cena pós-crédito e dizem teve dificuldades para decorar as poucas falas que ele tinha. Filme inédito. Quem pediu estacas? Todos estão sendo infectados. Sua irmã é uma vampira. Mas para impedir que a transformação se complete, Você ainda tem tempo para salvar a alma mortal dela. é preciso destruir o líder dos mortos-vivos. Nós temos que ir ao ninho buscar a minha irmã antes que ela se alimente. Inclusive, a coisa podia ter sido diferente. O plano inicial do projeto era que os dois Coreys voltassem a estrelar Garotos Perdidos 2, só que quando a galera descobriu que o Corey Haim estava afundado na droga de novo, afastou ele do projeto. E o Corey Feldman, que já não estava ali com uma amizade muito boa com ele, pouco fez para ajudar. Aí em 2010 teve uma nova sequência de Garotos Perdidos com o filme Garotos Perdidos 3, A Sede, com o retorno dessa vez dos irmãos Frog e tudo mais, mas sem a presença do Corey Haim como era esperado desde a cena pós-crédito do filme anterior. Eles são um exército. Eu vou precisar de armas. Muitas armas. E pretendem contaminar o planeta. Temos que sair daqui. Garotos Perdidos, A Sede. Tem alguma coisa errada. Na tela de sucessos. Dizem que a ausência nesse terceiro filme foi um pedido do próprio Corey Haim, que estava se recuperando, estava levantando a poeira e queria voltar com tudo realmente num quarto filme para viver o Sam. Se bem que eu vou dizer, né, ali durante o terceiro filme tem algumas coisas que acontecem que provam o contrário disso. Só que a gente nunca vai saber realmente se isso ia acontecer, já que infelizmente em 10 de março de 2010 o Haim foi encontrado inconsciente no apartamento dele em Oakwood, na Califórnia, e foi levado às pressas para um hospital em Burbank, na Califórnia, onde foi oficialmente declarado morto com apenas 38 anos de idade. Segundo consta, o ator estava livre das drogas pesadas há um tempinho, tinha feito as pazes com a mãe, inclusive estava morando junto com ela, mas estava tomando uma pancada de remédio prescrito. E claro, de início, se suspeitou que ele tinha sofrido uma overdose de drogas, mas uma investigação revelou que o óbito foi de causas naturais. Um problema cardíaco e pneumonia estavam entre os fatores que contribuíram para a morte dele, mas a gente sabe que os anos usando droga contribuíram de verdade para isso. E vejam como a coisa toda foi, Um cara que teve toda a fama nos anos 80, ganhou rios de dinheiro, quando morreu não tinha dinheiro nem para pagar o próprio enterro e a família teve que contar com a ajuda de terceiros. Já o Corey Feldman se mantém ali na mídia e no mundo artístico, mesmo que às vezes seja com bizarrices como o projeto musical Corey's Angels, praticamente uma viagem no astro. E também ele vive por ali, sempre falando a respeito de abusos e podres de coisas que aconteceram no passado. Claro, ele também continua trabalhando como ator, tanto na área de dublagem, como participando de produções de gosto bem duvidoso, muito longe da qualidade dos filmes estrelados durante os anos 80. No fim, é triste a gente saber que toda aquela felicidade vista em filmes que a gente cresceu assistindo e se divertindo, nem sempre se traduz em felicidade e paz de espírito para os atores por trás das câmeras, e apesar do sucesso precoce, talvez esse mesmo sucesso tenha cobrado um preço alto demais para os dois Coreys, principalmente para o Haim. Então faz o seguinte, conta aqui o que você achou dessa história e qual dos dois Coreys era o seu preferido. Bom, por enquanto era isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo felpudo. Se você está chegando agora aqui no canal, aproveita também para conhecer as nossas redes sociais, porque tem nostalgia todo dia. E se você tá em dia, já deu like, já compartilhou, já está inscrito, quer ajudar ainda mais, que tal se tornar um membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver? O seu nome aparece aqui no final do vídeo, tem um link secreto para o nosso grupo do WhatsApp e o principal, você ajuda a gente a construir conteúdos cada vez mais nostálgicos. Por enquanto eu vou deixando meu abraço e valeu!